A Polícia Civil de Minas Gerais apura vazamento de fotos do acidente que resultou na morte da cantora Marília Mendonça em novembro de 2021. Os responsáveis podem responder judicialmente. A reportagem é de Carolina Chaves. A cantora sertaneja morreu em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. 2 pessoas da banda e os pilotos também morreram no acidente. Na semana passada, a assessoria de Marília Mendonça denunciou um suposto vazamento de fotos do laudo de necrópsia da cantora. No Twitter, a Polícia Civil de Minas Gerais esclareceu que já tomou providências no sentido de restringir ainda mais o acesso ao documento e de identificar o responsável pelo vazamento, que para isso foi instaurado um procedimento pela Corregedoria Geral e inquérito policial. A mãe da cantora, Ruth Dias, se manifestou nas redes sociais. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for. Não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família. Não é a primeira vez que crimes dessa natureza ocorrem envolvendo cantores que morreram de forma trágica. No dia 24 de junho de 2015, o cantor Cristiano Araújo morreu após o carro em que ele estava ter capotado e saído da rodovia a caminho de Goiânia. Os vídeos e fotos do corpo do cantor também foram publicados nas redes sociais. Na época, a Polícia Civil indiciou 2 funcionários da clínica para onde Cristiano foi levado após o acidente. Eles foram enquadrados pelo crime de vilipendiar cadáver, ou seja, desrespeitar o corpo. Os mais de 30 links que mostravam as imagens foram retirados da internet após uma ação judicial. Bom, e agora para a gente repercutir as implicações penais que envolvem o tema, conosco aqui hoje no estúdio, ao vivo, o advogado Matheus Lobo. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui em primeiro lugar. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pelo convite e uma satisfação estar aqui mais uma vez no nosso Supremo Tribunal Federal. Prazer é todo nosso em conversar com o senhor. Agora, esse tema sensível, né? Sim. Infelizmente, é comum, a reportagem mostra que não foi o primeiro caso, né? Esperamos que seja o último, mas o que a legislação em linhas gerais diz? Compartilhar uma foto como essa, divulgar fotografias de artistas ou anônimos, é crime? Rafaela, nós temos várias implicações no meio jurídico para o agente que reproduz ou divulga imagens como essa. Nós temos 3 linhas de esferas jurídicas que nós podemos levar em conta que há responsabilização. Se o agente que compartilhou essas informações, seja um agente público, seja um funcionário da Polícia Civil do Estado de Minas, ele incorrerá em uma tipificação criminal que responsabilizará ele na esfera administrativa, que poderá incorrer com a pena máxima, que é a decisão, na esfera criminal e também na esfera cívica, o dever de reparar a família da cantora, nesse caso, com os danos sofridos por ela. Se não é um agente público, se é alguém, um funcionário do IML, por exemplo, a mesma coisa ou depende de cada caso, é um caso em relação à sanção? Há também a previsão também da quebra de sigilo profissional, prevista no artigo 154 do Código Penal, que ele traz também essas implicações, porque se o processo, ainda se ele for sigiloso, mas quem não cometeu não foi um agente público, estará, sim, o advogado, o funcionário de escritório ou terceiros que tiveram acesso ao laudo cadavérico também estarão incorrendo nessas questões. Aqui em Brasília nós tivemos um caso até bem curioso e ajuda a ilustrar, em 2004, salvo engano, né, doutor Matheus, um caso que ganhou repercussão nacional, uma jovem que ela foi morta pelo caseiro, na época, da família, e o camarada, ela vazou a documentação, o camarada que tirou xerox na época daquele documento, ele foi absolvido nesse caso? Conta pra gente. Isso, foi um caso de repercussão nacional que ficou bem famoso aqui no país, e nesse caso o vazamento se deu com um jurado. Então, o jurado ele foi responsabilizado na esfera civil e um terceiro também foi responsabilizado por conta dessa divulgação dessas imagens que estavam nos autos do processo. Mas o camarada que tirou xerox ali foi absolvido? Ele foi absolvido, porque ele nem sabia o que estava sendo
ali fotocopiado. Agora, hoje, a gente tem todo um debate em torno da responsabilização das redes sociais, né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, se debruçou sobre o tema durante 2 dias de audiência pública. O tema será julgado pelo plenário ainda, então a gente está aguardando, né, o que vem pela frente em relação à responsabilização das empresas. Mas no que temos hoje, aquela plataforma que permite o sujeito ficar compartilhando um material desse, até o que nós temos hoje de lei vigente, a plataforma não é penalizada, mas a pessoa que compartilha é? Há um entendimento ainda não majoritário de que a pessoa que compartilha essas imagens ou informações, ela estaria incorrendo no crime de vilipêndio, previsto no artigo 212 do Código Penal. Então, a gente deve pensar não somente nas questões criminais. Então, eu entendo que não preciso pensar na incursão criminal, mas é imoral, é antiético você compartilhar uma imagem dessa. Agora, conversávamos aqui nos bastidores sobre o trabalho do jornalista, por exemplo. A gente recebe em grupos, né, imagens de acidentes, do corpo de bombeiros, de operações. E, dependendo do caso, a gente divulga a foto com autorização da família, né? Mas depende, né? Se o jornalista vai divulgar aquela fotografia de um acidente, é diferente de alguém que está querendo ali chamar atenção, né, para aquele caso, como no caso da Marília. Com certeza, Rafaela. A liberdade de imprensa, ela é algo que é primordial no país e sim, muitas das vezes com autorização familiar, ela está trazendo a notícia, trazendo a informação para o público em geral. A pessoa que compartilha uma foto como essa, que está em notícia no momento, ela está satisfazendo puramente a sua lascívia, a sua questão da satisfação do prazer ali da divulgação. Então, nós devemos pensar na família, nas pessoas que estão ali no seu círculo mais fechado, que estão vendo essas fotografias. Doutor Matheus, inclusive a mãe da Marília Mendonça, nós usamos o trecho da fala dela aqui na nossa reportagem, ela diz que vai cobrar, né, na esfera competente, vai procurar a justiça, de repente uma indenização por dano moral. É claro que não tem preço, tá, o que aconteceu, mas a família que se sentir lesada, não só da pessoa pública, mais uma vez o anônimo também, que tem a foto ali, geralmente há uma jurisprudência, como o judiciário vem se manifestando em casos como esse, lembrando o caso do Cristiano Araújo também. Sim. No caso do cantor Cristiano Araújo, a gente inclusive chegamos aqui a citar, eles, 3 agentes de uma clínica de somato-conservação chegaram a ser indiciados por conta de vilipêndio, só que posteriormente em juízo eles foram absolvidos por entenderem que não havia o dolo. Todavia, hoje nós já temos um entendimento mais abrangente do Judiciário Nacional que ele sim, ele busca a responsabilização desses agentes, principalmente na esfera civil, com o poder de reparar. Como você bem citou, não há valor que repare esse dano causado à família. E aí também não tem preço a gente falar dolo, houve intenção ou não houve, mas ninguém publica, compartilha uma coisa dessa sem ter a intenção de fazer mal à família, né? Com certeza. E reiteramos, ainda que não seja ilegal no pensamento, não haja dolo, devemos sempre pensar que eles são pessoas, são seres humanos. Então, ainda que não seja ilegal, será antiético e imoral. Claro. Doutor Matheus, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui, os esclarecimentos, as reflexões. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado a todos.